Olá pessoal, hoje nós vamos começar com o capítulo 5 de Ciências, tá? Então já finalizamos aí o capítulo 4, agora a gente vai passar para o capítulo 5 e no capítulo 5 nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas, tá bom? Então vocês vão me acompanhar das páginas 206 até 213. Logo aí no início, vocês vão começar a observar aí, página 206 e 207, que nós temos uma criança regando aí uma planta, tá? Parece que é um solo bastante fértil aí, propício para isso, né? Então, ao plantar uma árvore, você faz muito mais do que tornar o ambiente mais bonito e mais verde. Saiba que as plantas estão relacionadas ao gás oxigênio, que enche seus pulmões quando você respira. Então, com a chuva que cai, até mesmo com os alimentos, né, que a gente consome diariamente, isso contribui bastante para o solo. Então, como que tudo isso é possível? É que a gente vai ver aqui agora, nas próximas páginas, tá? Sobre essa questão da nutrição, da respiração e da transpiração das plantas. Então, como que vocês pensam, né? Como que vocês acham que as plantas interferem no ar, tá? Elas interferem no ar como? Elas liberam o gás oxigênio, que é o que a gente respira, tá? Na atmosfera terrestre, e depois um gás que a gente utiliza na nossa respiração. E como a gente respira esse gás oxigênio, a gente libera o gás carbônico, correto? Então, a função das plantas aí pra gente é a liberação desse gás, tá? Qual seria a importância da luz solar, e do solo, além da água, para as plantas? Bom, esses três componentes, eles são muito importantes, tá? Para o desenvolvimento das plantas. Então elas precisam da luz solar, elas precisam do solo e precisam da água para poder se desenvolverem melhor, tá? Então olha só, a luz solar vai ajudar no processo da fotossíntese para a produção do alimento. Já o solo, que é a fonte, né? Fonte dessa água aí, de outras substâncias, são importantes aí para a planta. Então a gente tem o solo, que ele é rico aí, ele tem a água, né, que é absorvida da chuva, além dos outros nutrientes, que são importantíssimos aí para o desenvolvimento da planta. Então a gente precisa desses três componentes para fazer com que a planta sobreviva, né, e desenvolva. E como que você acha que deveria, né, ser a vida na Terra se as plantas não existissem? Então eu vou deixar para vocês refletirem aí sobre essa questão da letra C lá na página 207 e depois vocês me falem, tá? Como é que vocês acham que seria a vida aqui na Terra, tá? Sem as plantas. Então olha só, lá na página 208 nós temos aqui nós vamos falar, né, da nutrição, da respiração e transpiração das plantas. Então a gente tem aqui um diálogo, tá, entre uma mãe e uma filha, e logo no início a gente já tem aí uma pergunta para a gente pensar sobre esse assunto. Como você acha que as plantas adquirem o seu alimento e respiram? Então como é que vocês, né, acham que isso acontece? O que acontece aí? A Maria e sua mãe estavam passeando em um parque e é essa observação, tá, que a Maria vai fazer. Então vejam só. Mãe, as plantas também se alimentam e respiram? Então essa é a curiosidade dela. Sim, filha. Assim como nós, os seres humanos, as plantas também precisam de nutrientes e de gás oxigênio para viver e se desenvolver. Mas isso ocorre de maneira diferente em plantas e animais. Então, agora ela vai explicar melhor como é que funciona, tá? A nutrição das plantas. As plantas produzem o seu próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese, tá? Que eu acabei de falar com vocês.
Então, para isso, elas precisam de quê? Da luz solar, que a gente falou aqui na página 207, né? Ela precisa da luz solar e do gás carbônico, que vão ser transformados em nutrientes e gás oxigênio. Vocês podem até ver aqui no desenho da árvore que tem esse processo aqui com alguns números, tá? Para vocês verem como é que funciona. Então, a gente tem aí essa coloração verde aí das folhas, como vocês estão vendo aqui das árvores, né? Então a gente ampliou aqui na página 209 um pouquinho, uma folha. Vocês podem ver aí que ela tem essa coloração verde devido, né, à clorofila, né, que se concentra nas folhas. Ela é um pigmento verde que confere cor à maioria aí das folhas verdes, tá? Dos vegetais. Então, voltando aqui à nossa nutrição das plantas, então, além daqueles elementos, né, que foram falados, elas precisam da água, tá? Dos nutrientes. E vocês agora vão ver um pouquinho como é que funciona essa nutrição aqui e olhando, vocês vão acompanhar as setinhas, tá, pessoal? As cores aqui na árvore, tá bom? Vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, olha só, a gente tem a água, que é com sais minerais, é absorvida do solo pela raiz da planta e é transportada pelo caule até as folhas. Então, nós temos aqui o solo, a água vai ser transportada aqui, tá vendo? Pela raiz, que é o número 1, tá? No número 2, eu já falei para vocês a questão da clorofila, mas o que acontece? Elas absorvem a energia da luz solar, tá? Que tá aqui, ó, de amarelinho, tá? Então, além disso, as folhas absorvem também o gás carbônico do ar atmosférico. Então, tá vendo aqui que acontece uma troca, correto? Os nutrientes produzidos principalmente nas folhas são transportados para as demais partes das plantas. Então, tá vendo aqui, né? A gente tem aqui o número 4 e temos aqui o número 3 também, falando um pouquinho desse processo, tá? Representado pela seta verde. E o gás oxigênio, que é produzido durante a fotossíntese, é liberado na atmosfera terrestre. Então, as trocas gasosas das plantas, elas vão ocorrer principalmente aonde? Nas folhas, tá? Por meio de pequenas estruturas, que são essas aqui que vocês podem ver, tá? Essas ramificaçõezinhas aqui, são as estruturas que elas são invisíveis a olho nu, chamado de estômatos, tá? Então, elas estão bem aqui no meio dessas estruturas aqui, ó. A gente não consegue perceber a olho nu. Os estômatos, pessoal, é isso aqui, ó, número 5, tá? Qual que é a função dos estômatos? Esse estômato aí, essa imagem, ela foi ampliada 2.500 vezes para vocês poderem ver melhor, tá? Ela foi ampliada por um microscópio, então vocês conseguem observar, tá, alguns detalhes aí. Respiração das plantas. A respiração das plantas vai acontecer aqui, então. Os estômatos são encontrados principalmente nas folhas e eles controlam a entrada e a saída de gases das plantas, que foi o que ela falou aqui em cima, as trocas gasosas, tá? É por meio deles que durante a respiração a planta ela absorve o gás oxigênio presente no ar e libera o gás carbônico aí, tá? No ambiente. Então, na respiração é gerada a energia que a planta precisa para se desenvolver. Então, nós falamos das plantas, a questão da nutrição, tá? O que ela precisa para poder se desenvolver. Então, ela precisa de água, gás carbônico, nutrientes e gás oxigênio, tá? Só relembrando. E agora a gente falou um pouquinho sobre a respiração das plantas, que ela absorve o gás oxigênio e libera o gás carbônico, correto? Então é assim que funciona a respiração. Agora a gente vai falar aqui na próxima página um pouquinho sobre a transpiração das plantas, tá? Então, continuando aqui, depois eu comento aqui com vocês, tá? Esse texto aqui em cima. Então, só para a gente dar continuidade, a gente tem aqui a outra pergunta que a Maria faz. Mãe, as plantas também transpiram? Transpiram sim.
tá? Mas nas plantas a transpiração ela vai ocorrer de uma forma diferente de como ocorre nos animais. Então a gente vai ver agora como funciona essa transpiração das plantas. Então nós temos aqui a árvore, nós temos aqui a água subindo aqui pela raiz, correto? Então ela é absorvida pelas raízes da planta e chega até as folhas. Aqui vocês estão vendo uma folha mais ampliada, tá? Nas folhas, na parte da água absorvida, primeiro a folha vai absorver a água. Aí depois ela vai eliminar por meio dos estômatos, que foi esse desenho que eu mostrei aqui na página 209, por aqui, ó. Aqui tá os estômatos. Então, ela vai eliminar por meio dos estômatos para a atmosfera terrestre sob forma de quê? De vapor, tá? Então, por isso que se chama transpiração. Então, ela vai sair sob forma de vapor de água, tá? Na chamada transpiração. Então, a transpiração, ela está associada às folhas, em alguns casos. Outras partes da planta também pode realizar esse processo de transpiração, tá, pessoal? Então, a transpiração das plantas é o processo que envolve a liberação de vapor da água na atmosfera terrestre. É muito importante para a manutenção da umidade do ar e para a ocorrência de chuvas, tá? Por exemplo. Então, vocês podem ver que o desmatamento representado aqui, ele vai ter uma interferência muito grande nessa quantidade de vapor de água que é liberada na atmosfera, tá? Quando as plantas são removidas do ambiente, o que vai acontecer? Vai reduzir a quantidade de vapor de água que é liberada na atmosfera, principalmente pela transpiração desses seres vivos. Então, a redução na quantidade de vapor da água no ar vai reduzir a umidade do ar e a probabilidade de formação de nuvens também, né, e de decorrência das chuvas. Então, esse desmatamento aqui, ele interfere em vários fatores. Vai reduzir a quantidade de vapor de água, aí reduz a umidade, tá? Reduz a formação de nuvens e reduz também as chuvas. Então, por isso que é importante, tá? A gente tomar algumas atitudes aí, né? É importante que o ser humano tome algumas atitudes em relação ao desmatamento, porque ele pode trazer grandes consequências para o meio ambiente. E não só para o meio ambiente, também para os outros seres vivos e para o próprio também ser humano. Então, por isso que é importante a gente refletir sobre essas atitudes aí e nas possíveis consequências, tá? Então, a gente tem que pensar em um bem-estar, tá? Em comum, geral, para todo mundo. Então, por isso que é importante a gente, né, o ser humano evitar o desmatamento por esses fatores, tá? Porque ele prejudica todo mundo. Ele não prejudica só os seres humanos e nem só o ambiente. Todo mundo aí vai sofrer com essas consequências, tá? Bom, aqui na página 212, nós vamos ter aqui uma ciência na prática que fala um pouquinho sobre a transpiração das plantas. Esse experimento vocês podem fazer em casa, ele é super tranquilo. Vocês vão precisar aí, tá? De uma planta com folhas, tá? De um saco plástico transparente, um barbante, um borrifador de água e uma tesoura de ponta arredondada para poder fazer esse experimento. Como é que vocês vão desenvolver esse experimento? Lembrando que o saco plástico, pessoal, ele não pode ter furos, porque se ele tiver furos, tá? Vocês não vão conseguir obter o resultado aí não. Então, olha só, a primeira coisa que vocês vão fazer é umedecer o solo do vaso, mas não vai deixar encharcado, tá? Vocês podem regar ele um pouco. Aí vai envolver alguns ramos da planta com esse saco plástico transparente, igual tá mostrando aqui nessa imagem, tá joia? Vocês vão cortar um pedacinho só de barbante, ou uma fita que vocês tiverem em casa, ou uma linha, tá? Para amarrar esse saco plástico aí na planta. Só que vocês têm que certificar que ele tá bem vedado, ou seja, não pode sair ar aí não, tá? Porque o objetivo aí
vocês observar aí que a água absorvida pelas raízes, ela é eliminada pelas folhas, tá? Depois vocês vão colocar essa planta em um local onde ela receba uma luz diretamente, tá? Durante 24 horas ela vai pegar aí a luz do sol, ela vai tomar sol, tá? Então vocês vão deixar ela no sol, por quê? Ela ficando lá no sol, 24 horas, vocês vão poder observar melhor o que vai acontecer, tá bom? Então depois de 24 horas, vocês vão observar o que aconteceu com a plantinha, tá? Nesse saco plástico aí, vocês vão observar que aconteceu algumas coisas. Eu gostaria que vocês fizessem essa observação e anotassem as questões 1, 2 e 3 no caderno com o que vocês conseguiram fazer, tá bom? E quando a gente retomar com a nossa live ou com nossas aulas, a gente vai fazer a correção dessa atividade, vocês vão me contar o que vocês observaram, tá joia? E para finalizar aqui na página 203, a gente tem essas atividades para vocês fazerem, tá? Tá super tranquilo, bem fácil de fazer. E na nossa próxima aula a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre as plantas, porém a gente já vai falar sobre a reprodução das plantas, tá ok? Então até a próxima. Tchau, tchau. Oi, olha eu aqui dando spoiler da experiência de hoje. Eu estou fazendo ela para dar para minha mãe. Vocês acham que ela vai gostar? Depois eu conto para vocês se ela gostou, tá? Mas vamos deixar nossa experiência de lado para desvendar alguns mistérios do universo. Tava aqui lendo os comentários que vocês me mandam. E muito obrigada, porque vocês estão participando de todos os nossos vídeos. Não se esqueça de clicar em gostei para que nossos vídeos sejam recebidos por vocês e também sejam divulgados. No vídeo de hoje, nós vamos aprender mais sobre as plantas. Você acha que elas respiram? Que elas dormem? E por que a maioria das plantas tem folhas verdes? Para saber mais sobre isso, nós temos que começar bem do início. As plantas podem parecer simples, mas elas são bem complexas, igual a toda a natureza, pois acontecem várias reações dentro delas. E hoje nós vamos aprender mais sobre 3 dessas reações. Você já imaginou se o nosso corpo produzisse o nosso próprio alimento? Pois é, as plantas fazem isso. Esse fenômeno é chamado de fotossíntese. As plantas precisam de 3 ingredientes para produzir seu próprio alimento: água, luz e gás carbônico. Na fotossíntese, as plantas absorvem do solo os sais minerais e a água através das raízes. E esses ingredientes vão para as folhas, subindo pelo caule. Nas folhas das plantas existe um pigmento de cor verde, chamado clorofila. É ela que é responsável por captar a luz solar. Além da clorofila, nas folhas também existem estruturas que capturam o gás carbônico do ar. Quando a planta tem essas 3 coisas, água, clorofila e gás carbônico, ela consegue produzir seu próprio alimento. Ao contrário do que muita gente pensa, as florestas não são o pulmão do mundo, e sim, são eles, os oceanos. Mas se as plantas produzem oxigênio, para onde é que ele vai? Se você pensou que as plantas respiram, então você está certo. A respiração das plantas acontece dentro delas, nas células. Elas não têm pulmões como a gente. Durante o dia, as plantas fazem a fotossíntese e liberam o oxigênio na atmosfera. Mas à noite, quando não tem mais sol, elas começam a respirar o oxigênio. Assim, as florestas consomem quase todo o oxigênio que elas mesmas produziram e não sobra muito para nós. Interessante, né? Mas não é porque o ar que nós respiramos, que vem dos oceanos, vai fazer a gente parar de cuidar das plantas, pois elas têm um papel fundamental aqui na Terra, que é regular a temperatura aqui de nossas cidades e de nosso país.
Mas nós não respondemos a última pergunta de hoje, que é: será que as plantas dormem? Não. A chance de encontrar uma planta roncando por aí à noite é 0, mas elas descansam à noite sim. As plantas reconhecem que a noite é o período para descansar e o dia é o período para ficarem acordadas e realizarem atividades enquanto ainda tem sol. Então, quando dizemos que as plantas estão dormindo, é porque elas param de fazer as atividades que elas fazem de dia. É à noite que elas crescem e se desenvolvem, assim como acontece com a gente. Viram só quanta coisa legal as plantas podem fazer? Deus criou tudo perfeito. E até os seres vivos mais simples têm um grande papel aqui no universo. E é por isso que nós sempre devemos cuidar daquilo que Deus fez para nós. O que você acha que podemos fazer para preservar as plantas e as florestas? Eu vou dar 2 dicas. Primeira, escolha um lugar da sua casa e plante uma árvore. Isso vai ser um grande presente para o nosso planeta. E segunda, não faça queimadas, pois isso polui o ar, destrói vegetações e mata animais. Eu vou pegar minha flor de volta para explicar por que isso acontece. Vocês já devem ter percebido que essa flor era branca. Na nossa experiência de hoje, eu vou ensinar a vocês pintarem ela da cor que você quiser. Isso acontece porque as flores puxam a água da superfície e levam até as suas extremidades, que são suas pétalas, e só são as pétalas. Para fazer a experiência da flor que muda de cor, você vai precisar de um copo de vidro, corantes, 2 ou mais rosas brancas, tesoura sem ponta e água. Primeiro, você vai colocar água nos copos, depois coloque de 30 a 40 gotas de corante, da cor que você quiser. Agora você vai precisar da ajuda de um adulto e ele vai cortar o caule da flor. Agora é só colocar a flor no copo e deixar por mais ou menos 3 horas, absorvendo a água colorida. Um detalhe importante sobre a nossa experiência é que quanto mais quente o dia estiver, mais colorida a sua flor vai ficar. Olha como ficou a minha. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o nosso mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E lembre-se, nós não viemos de nenhuma explosão. Até o próximo vídeo. Tchau!